Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Tô passando aqui hoje, mais uma vez, mais uma semana, para deixar uma palavra no seu coração e agradecer por todos vocês que se inscreveram no canal, que têm deixado seu like, seu joinha. Eu sou grata à vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa prosperar, dar saúde, alegria, felicidade, paz sobre cada lar, cada família, onde esse vídeo entrar, onde essa palavra entrar, que vocês possam viver um processo de transformação e que essa palavra ela possa falar cada dia mais no seu coração. Amém? Então é isso daí. Você que já é inscrito, bem-vindo novamente. Para você que não é, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você gostar dessa palavra, você compartilha com mais alguém, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso é muito importante para gente, para que a gente possa alcançar mais vidas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E mais do que tudo isso, eu também quero te dizer que tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível. Às vezes você se acha tão pequeno, tão incapaz daquilo que Deus colocou dentro de você. Às vezes você tem esperado uma oportunidade na sua igreja, em algum lugar, de você falar da palavra, do amor de Deus, mas saiba que assim como eu peguei um celular e vim para frente do celular, mesmo não sabendo falar, mas apaixonada por vidas, apaixonada por Cristo, é isso que importa. E Deus tem nos abençoado, tem nos capacitado cada dia mais e tem abrido as portas. E hoje eu quero deixar aqui para você, já falando tudo isso já está tudo direcionado com o que nós vamos falar nesse dia. Hoje nós vamos falar de algo muito forte, de algo que às vezes causa muita dúvida em mim, em você, no nosso coração. Hoje nós vamos estar falando sobre o chamado. Isso aí. Eu quero trazer uma palavra bem simples para você, para que você possa entender, compreender sobre o chamado que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu quero explicar hoje para você de forma bem simples e prática, mas como exemplo na Bíblia, eu quero deixar para vocês no livro de Lucas, a partir do versículo 5, todos vocês já conhecem essa palavra, todos vocês já ouviram falar dessa palavra, mas ela tem tudo a ver com o que nós vamos estar falando sobre o chamado. Isso aí, e nós vamos usar a vida de quem? A vida daquele cara que quando ele pregou, ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Isso aí. Aquele cara que ele não tinha nada, mas ele estendeu a mão e sobre aquele que estava acima dele, ele liberou uma palavra: em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, e aquele coxo se levantou. Isso aí. Aquele que muitas das vezes que estava ali nervoso, estressado, não compreendia o que estava acontecendo, arrancava a espada da sua bainha e arrancou a orelha de um soldado. Esse daí que tanto causou, que tanto deu trabalho para Jesus, mas que Jesus tinha um chamado lindo sobre a vida de Pedro. Isso aí, hoje nós vamos falar de Pedro e como Pedro dá trabalho, né? Eu sei porque eu tenho um Pedro aqui em casa que só Jesus, né? Mas como a gente tá com Jesus, Deus nos direciona e a gente cuida desses Pedro, né? E hoje eu quero falar com você aqui sobre a pesca. Eu quero falar sobre o chamado. Foi quando Jesus chamou Pedro. A palavra nos diz aqui que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixando ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Encontrou num barco que pertencia a Simão e pediu o que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para as águas que são mais fundas e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-se a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu
quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeste isso, pegaram tal quantidade de peixes que a rede começou a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João, filho de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles estavam arrastando seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Eita glória! Aqui vai mais uma palavra para o seu coração. Às vezes você se encontra aí perdido, desanimado, sem saber o que Deus tem para sua vida, para sua casa, o que Deus tem contigo nessa terra. Olha só o que eu quero te dizer aqui nesse dia sobre a vida de Pedro, um homem que ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Ele foi o homem que mais viveu experiência, ele foi um homem que andou sobre as águas, um homem que era corajoso, um homem que ele confiava em Jesus, ele sabia quem ele era, ele tinha convicção que Jesus era filho de Deus. E Pedro viveu o seu chamado, olha só. Olha só quando Jesus faz um chamado na vida de Pedro. Olha, gente, do pior dia da sua vida. A palavra fala que Pedro já tinha pescado a noite inteira. E Pedro não tinha apanhado nenhum peixe. Eles estavam cansados, eles estavam desacreditados. Eu acredito que eles estavam estressados. Assim como muitas das vezes na minha vida e na sua. Quando algo dá errado na nossa vida, o que acontece? Nós nos frustramos, nós nos estressamos, nós ficamos ansiosos, preocupados. Porque eu acredito que por mais que Pedro tinha um estoque na sua casa, aquele dia foi um dia perdido. Foi um dia que não pescou nada, foi um dia improdutivo. Puxa vida, vou voltar para casa hoje sem nenhum peixe, que frustração. Ficamos a noite inteira ali, estamos cansados e nada apanhamos, meu Deus. E quando ele volta, ele está ali lavando a sua rede, como de costume, como de sempre. Ele está ali lavando para guardar as suas redes, para que no outro dia, naquela mesma noite, pudessem voltar para trabalhar, acredito eu. Mas aquele dia já estava escrito no céu o que Deus ia fazer. Era o dia do chamado de Pedro. O que eu quero te dizer com essa palavra, irmão Michele, o que tem a ver o chamado com a história de Pedro e com a pesca maravilhosa? Foi nesse dia que tudo estava dando errado, que Jesus convidou Pedro para o seu chamado. Porque a palavra fala que Jesus estava ali à beira, ensinando a palavra. Eu acredito que quando ele estava ali falando da palavra, Pedro estava ali também prestando atenção no que ele estava dizendo, porque logo quando Jesus chega, ele pede o barco de Pedro emprestado. Havia 2 barcos, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Olha só, já havia aí um chamado, já havia aí uma escolha. Perdão, o fundo parou. Já havia uma escolha aí sobre a vida de Pedro, porque tinham 2 barcos. Por que Jesus escolhe o barco do Pedro para entrar? Então, tudo já estava direcionado a um propósito que Deus tinha. Depois de uma noite péssima, depois de uma noite frustrante, desacreditado, Jesus entra na história de Pedro, pede o barco dele emprestado e ele fica ali lavando as redes, ouvindo o que Jesus estava falando. Mas chegou um momento que Jesus acaba a sua ministração, acaba de falar com o povo e ele fala: Pedro, faz favor um pouquinho, vem aqui. E ele fala para Pedro: Pedro, lança a tua rede lá naquela distância, naquele lado. E ele olha para o mestre e fala: mas mestre, nós estamos cansados, tentamos a noite inteira. Sabe por quê? Tem coisas que muitas das vezes nós tentamos por muito tempo. E não conseguimos, porque às vezes não é a hora, não é o tempo de acontecer na sua vida. Às vezes por isso você não se encontrou, você ainda não entendeu o seu chamado. Naquele dia, Pedro não estava entendendo o que Jesus queria com ele. Naquele dia não era somente
um dia de trabalho, não era somente isso, mas era um dia que Jesus queria ter uma experiência com Pedro, que ele queria mostrar para Pedro quem Jesus era e a capacidade que Pedro tinha de ser sensível à voz do Espírito Santo e seguir a Jesus. Naquele dia, Jesus muda a história de Pedro. Pedro achou que era somente mais uma palavra que Jesus ia liberar, que ia ser somente mais uma obediência, que isso faz parte, isso é muito importante, porque quando Jesus libera a palavra, Pedro, ele obedece. Ele fala, não, mestre, se é o Senhor quem está me pedindo, eu vou. Ele sabia, ele reconhecia quem Jesus era. Ele sabia a legalidade, ele sabia a unção, a autoridade que havia sobre Jesus. E ele falou, não, meu Senhor, eu vou. E Pedro, obediente, indo já de encontro com seu chamado, ele monta no seu barco, ele assenta-se no seu barco junto com seus irmãos e vai para onde Jesus mandou. E ali, Jesus, ele permite uma experiência maravilhosa com Pedro. Ali Pedro vê quem realmente Jesus é. Ali Pedro tem uma experiência de milagre. Ali Pedro tem uma experiência que ele nunca teve na vida dele. E foi junto com o mestre. Porque quando chega o tempo, chega a hora do seu chamado na sua vida, Deus, ele faz coisas grandes que nós não imaginamos. Porque o que Pedro acontece? Meu Deus, quanto peixe, mas nós ficamos aqui a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre uma palavra de Jesus, ele muda o cenário, ele muda a circunstância de Pedro. Às vezes você tem tentado algo na sua vida e você tem falado, Senhor, não é no louvor, não é na ministração, na onde é que o Senhor me queira? Mas se você estiver obediente à palavra do Senhor, se você estiver sensível à voz do Senhor, Ele vai falar contigo, Ele vai te mostrar o caminho certo, Ele vai fazer o milagre que você tanto espera, que você almeja e que você necessita. Hoje eu estou falando de chamado, porque às vezes há muitas pessoas perdidas, sem saber qual é o seu chamado. Assim como eu também já vivi dessa forma. O que Deus quer comigo? O que o Senhor quer? Eu preciso fazer algo para Jesus. E aquilo que mais queima no seu coração é aquilo que Deus tem contigo. É louvar, é ministrar, é fazer uma visita, é aquilo que te alegra, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que é mais forte. Independente se você está cansado, se você está oprimido, frustrado, desanimado, aquilo vai falar mais alto dentro de você e você vai cumprir com aquilo. Porque Pedro, ele estava cansado, ele estava desanimado, mas a pesca era muito importante para ele. A pesca era algo que queimava dentro do coração de Pedro, era algo que ele gostava de fazer, era algo que estava no sangue dele. Então Pedro fala, não, meu Senhor, se o Senhor está mandando, eu irei, eu vou, porque já era algo que ele gostava. E ainda mais sobre a direção de Jesus, ele falou, não, eu vou. E quando Pedro obedece, ele tem uma experiência extraordinária. Porque quando ele lança a rede, ele puxa as redes, há uma pesca maravilhosa, há muitos peixes, no ponto dele ter que fazer sinal. Fala, venham me ajudar, nós vai romper o barco vai virar, venham nos ajudar. Olha só, quando Deus tem um chamado na sua vida, há momentos que nós vamos ter que sinalizar, porque sinalização, quando você, ei, aqui, por favor, me ajuda, é quando você pede ajuda. Há momentos na sua vida que você vai precisar de ajuda sobre o seu chamado, que a dificuldade, que a incerteza, a insegurança vai vir. E você vai procurar alguém que vai te direcionar, que vai falar com você, que vai te instruir. Olha, filho, é por aqui, filha, é por aqui. O que queima mais sobre você? E aqueles homens ali, diante daquele milagre, diante daquela pesca, eles sinalizam, venham nos ajudar, por favor, que é muito grande o que nós estamos colhendo. Ei, não tenha medo. Não se sinta pequeno de buscar ajuda sobre aquilo que você está vivendo. Às vezes você está no momento paralisado, às vezes você está no momento de frustração, às vezes algo deu errado, assim como na vida de Pedro. Às vezes você tem tentado, lutado contra você mesmo e não tem visto resposta.
Mas eu quero te dizer, se você for obediente, se você estiver atento à voz do Espírito Santo, se você permitir que as pessoas te ajudem, se você permitir ser tocado pelo poder do Espírito Santo e pelas pessoas, eu acredito que em 1 minuto, em 1 segundo, você vai encontrar o seu chamado. Porque Pedro foi obediente e Pedro foi tocado ali. Ele ficou assim, meu Deus, que é isso? Como pode? Nós ficamos aqui a noite inteira, agora esse homem, Jesus, chega e dá uma ordem e nós conseguimos pescar tudo isso. Deus trabalha na vida de Pedro naquilo que ele mais ama, naquilo que ele mais gosta de fazer. Oh, meu Deus do céu, na sua vida e na minha vida não vai ser diferente. Sabe por quê? Pedro conhecia o coração. Jesus conhecia o coração de Pedro, a disposição, a disponibilidade que ele tinha. Jesus sabia que o que Jesus pedisse para ele iria fazer, ele iria cumprir. Porque o chamado é assim. O chamado é se dispor de tudo aquilo que nós gostamos para viver aquilo que Deus quer para nossa vida. O chamado, ele é renúncia. O chamado, ele é sacrificante, ele não é fácil a gente viver o nosso chamado. Deus vai pedir o seu tempo, Deus vai pedir aquilo que você mais gosta, ele vai trabalhar. Isso é prova, isso é Bíblia. Porque Pedro, no final aqui, que acontece tudo isso com Pedro, que eles viveram esse milagre, no final, sabe o que Jesus faz? Pedro podia ter ido embora, vender aqueles peixes e viver daquela pesca. Ter vivido um tempo maravilhoso, mas Jesus tinha um chamado que era além daquilo que Pedro fazia, que é além do que você está fazendo, é além do que você está se exercitando dentro da sua casa. O Senhor não só te quer dentro de 4 paredes, o Senhor não só te quer dentro do seu lar, o Senhor quer que você saia para fora, que você rompe as suas limitações, porque Pedro estava limitado aquele dia. Na mente do Pedro, nos olhos de Pedro, era impossível ele pegar algum peixe, e muitas das vezes estamos limitados. A circunstância, não acreditamos, estamos desacreditados no que Deus pode fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério. Mas nesse dia eu convido você a romper as suas limitações, a você ir em direção ao teu chamado, aquilo que Deus tem sobre a tua vida, e é aquilo que mais queima dentro de você. E naquele dia, Deus rompe com Pedro sobre aquilo que ele mais ama, que ele mais gosta, que era pescar. Cada um de nós fomos chamados a parar, a desistir daquilo que nós praticamos, que hoje nós não praticamos mais. Hoje, quantas pessoas nós viemos testemunhar que bebia, não bebe mais, porque houve uma palavra, sobre uma palavra, Pedro teve sua vida mudada, Pedro teve seu chamado transformado. Você que está aí me ouvindo, que você hoje serve a Deus, foi através de uma palavra que Deus te libertou. Tinha coisas que você fazia lá atrás que você gostava. Beber, fumar, usar roupa curta, falar algumas coisas, viver algumas coisas, mas quando Jesus te chamou, houve uma mudança, houve uma transformação de vida. E olha que Jesus fala, e Jesus disse a Simão, não tenha medo, porque muitas das vezes o chamado vai nos paralisar, nós nos sentimos incapazes, mas não, Jesus, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequena, eu sou limitada do que o Senhor quer fazer na minha vida. Às vezes Jesus quer que a gente ore por alguém, que a gente recebe um convite de algo e a gente fala, não, eu não vou, eu não posso, quem sou eu? Meu Deus, eu não posso. Quantas das vezes eu também me comportei assim, quantas das vezes eu me senti incapaz de fazer algo, ainda me sinto limitadas para algumas coisas, eu falo, mas Jesus, eu, tão pequena, às vezes tão falha diante de ti, mas é você que Jesus está nos convidando a romper as nossas limitações e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Chega de frustração, chega de ficar vivendo nesse raso, porque Jesus chamou Pedro para ir pro fundo, Jesus
Jesus chama Pedro para se distanciar. Jesus está te chamando para se distanciar daquilo que tem te frustrado, aquilo que tem te limitado. Mulher, desce mais fundo, porque Deus irá te usar. Deus irá te usar, homem. Deus tem um chamado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não se limita só sobre aquilo que você está vendo ou vivendo. Saia do seu comodismo. Chegou a hora, chegou o tempo de você viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida e para sua casa. E quando Jesus chama Pedro, ele fala: não tenha medo, agora diante de você será um pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo. Eles deixaram todos aqueles peixes. Eles tiveram que deixar, sabe por quê? Aquilo que estava dentro deles era mais forte do que qualquer outra coisa. Aquela palavra lançada, aquela palavra que Jesus lançou, aquele milagre que ele viu, aquela transformação ali, fez com que queimasse dentro de Pedro e falar: não, eu quero, Senhor, eu quero. Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. E Jesus liberou algo sobre a vida de Pedro. Não será mais pescador de peixes, mas de homens. De homens. E quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que Jesus fez uma promessa dessa palavra. Quantas pessoas já falaram com você que você seria um pescador de homens? Seria um pescador igual Pedro e você tem se acovardado. Comigo não, eu não posso. Ah, não, eu ainda tenho algo na minha vida que precisa ser quebrado, que precisa ser melhorado. Ei, nós só melhoramos, nós só somos capacitados quando Jesus nos capacita, quando ele lança uma palavra. Às vezes você está se esperando aí ter uma teologia, você está esperando você ter mais tempo de mais assim, a proximidade de algo. Mas Deus está te chamando hoje, é agora o teu chamado. Chegou o tempo de você viver o teu chamado. Chegou a hora e o momento, chega de frustração. Chega! Você acha que eu não tive medo de vir aqui para as câmeras e falar, ministrar? Mas existe algo que é mais forte do que a mim. Existe algo que o Espírito Santo colocou dentro de mim que queima, que é alcançar vidas, que é buscar vidas, que é transformar vidas. Isso tem que ser mais forte. Isso tira o seu medo, isso tira a sua insegurança. Isso faz você se sentir pequena assim, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, não é mais nós, mas é Ele que nos capacita, é Ele que nos chama, é Ele que nos dá autoridade, é Ele que nos comanda, é sobre a palavra dEle, não é sobre nós. Eu sei que muitas das vezes nós vamos nos sentir impossibilitados. Eu sei que voltar aonde dói, voltar aonde está machucando, perdoar, liberar um perdão, mudar um cenário, uma circunstância da sua vida, parar com algo que você pratica, dói, é difícil, não é fácil. Você imagina para Pedro voltar lá onde ele tinha acabado de sair e não tinha pescado nada e voltou com a rede ali vazia. Que vergonha que ele não ficou, como ele não ia voltar para casa. Muitas das vezes na nossa vida é dessa forma. É dessa maneira quando Jesus nos chama. Ele faz largar o bar, faz largar a bebida, faz largar aquilo que a gente falava errado, fazia errado, mexia, usava. Ele faz. Às vezes as pessoas vão falar: ai meu Deus, não acredito que ele mudou assim, que agora tá crente, que agora tá servindo a Deus, ou que agora ele tá pensando em servir a Jesus. Ei, mas você está sobre uma palavra. Aquele que te chamou, ele muda a tua história. Aquilo que era vergonha vira honra. Aquilo que era impossível vira milagre na sua vida. Só que é sobre uma palavra, é sobre essa palavra que eu estou falando para ti. Ei, larga tudo e vai seguir a Jesus. Você tem um chamado. E foi dessa forma que Jesus fez na vida de Pedro. No pior momento dele. Foi no pior momento, não foi no melhor momento.
Não foi. Porque se Pedro, não, a Bíblia não está falando, eu acredito que se Pedro tivesse voltado com a rede cheia e Jesus tivesse falado isso, ele não iria, porque ele já tinha pescado, ele já tinha alcançado, ele não iria. Ei, Deus pegou um dia de frustração de Pedro, um dia que ele estava vazio, acabado, que ele estava se sentindo um nada, e ele levantou: filho meu, eu tenho algo contigo, filho meu, eu vim aqui para te chamar, eu preciso de ti. É nesse dia que você sente um nada, é no dia de frustração que Deus mostra o seu chamado, que Deus está te chamando. Se levanta, se põe de pé, que eu tenho algo para te entregar, é grande, é lindo, e eu te capacito. Às vezes nós queremos enfeitar tanto a palavra de Deus, queremos ter teologia, queremos já ter ido em alguns lugares. Ei, mas Deus chegou ali na simplicidade, Jesus. Ele chegou nas simplicidades e falou: a partir de hoje, você não será mais pescador. Você me seguirá, você será pescador de homem. O que quer dizer isso? Pregador da palavra do Senhor. Pedro passou por um processo? Passou. Pedro era explosivo, Pedro tinha a maneira dele de ser, mas conforme o conviver com Jesus, conforme cada culto, conforme cada palavra, conforme cada experiência, Pedro ia sendo limpo, Pedro ia sendo trabalhado, Pedro ia criando a oportunidade ali. Pedro chegou no ponto que ele negou a Jesus, que ele falou que não conhecia. Aquilo ali foi outro momento tão frustrante na vida de Pedro. Mas Jesus tinha escolhido Pedro. Ele tinha. E passou um tempo, mas Jesus cumpriu a promessa que ele fez, que ele seria pescador de homens. Quando Jesus parte e a descida do Espírito Santo, Pedro é o primeiro a pregar. E a palavra nos fala que mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Olha só. E foi como? Foi Jesus lapidando, foi Jesus trabalhando. Pedro tinha o seu momento que era explosivo. Pedro tinha o seu temperamento. Mas nem por isso Pedro desistiu daquilo que Deus tinha falado. E eu quero convidar você. Ei, Pedro, é com você que eu estou falando, Pedro. É com você que está aí desanimado, desacreditado, que entregou e falou: eu não quero viver mais. Você que se frustrou com a religião, com a religiosidade. Colocaram jugo sobre você que não é para você estar carregando. Ei, eu te convido hoje a ser igual Pedro sobre essa palavra. Se levanta, meu filho. Eu tenho algo contigo que eu te prometi estar de pé. Eu quero te curar. Eu quero trabalhar em você. Eu tenho uma multidão para te entregar nas tuas mãos. Chega de frustração, chega de impedimento, chega de circunstância contrária. Hoje eu tô entrando na tua casa, eu tô entrando no teu lar, eu tô entrando no teu cenário e tô mudando. E tô te chamando, Pedro. Venha viver o que você nunca viveu na minha presença. E Pedro foi. Porque Pedro sempre foi corajoso. Pedro viveu experiências inacreditáveis. Pedro era valente. Por mais que ele começou a afundar, mas ele foi. Ele foi, eu vou andar pelas águas. Pedro, ele queria viver tudo que Jesus tinha para ele. E é dessa forma, ele errou, ele falhou, mas ele permaneceu, ele perseverou, ele não desistiu. E quando ele tentou desistir, quando ele tentou voltar para trás, Jesus aparece e fala para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ei, se você ama Jesus, se você ama a vida, ama a obra, se levanta, vai apacentar as ovelhas que Deus te deu. Eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei qual é o seu chamado, mas tem um chamado aí dentro de você. Tem. Quando você dá o primeiro passo, Jesus cuida do resto. Quando Pedro deu o primeiro passo ali para andar pelas águas, ele, por um momento, por uns segundos, ele
se distanciou de ouvir a voz do Senhor e ele começou a afundar. Mas Jesus, no mesmo momento, vai ali e pega Pedro e não deixou Pedro se afundar, não deixou Pedro morrer. Não deixou, porque é dessa forma que Jesus trabalha. Se você quer, se você almeja, se você deseja a voltar a viver o seu chamado, vamos fazer essa oração comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu não tenho nada, Pai, mas eu creio naquele que me chamou. Eu creio naquele que me fez estar aqui nesse dia falando com essas pessoas. Pai, assim como o Senhor tem feito na minha vida, assim como o Senhor tem feito na minha casa, no meu ministério, Pai, assim como o Senhor tem tirado o meu medo, as minhas inseguranças, Pai, assim como o Senhor tem feito na minha vida, porque eu creio que é grande o que o Senhor tem na minha vida, eu creio que o Senhor tem nessa alma que está aí do outro lado ouvindo, eu creio, eu acredito neles, Pai. Assim como o Senhor tem acreditado em mim, Pai. Eu acredito nessas pessoas, Pai. E eu libero uma palavra sobre eles. Larga tudo, filho. Se levanta e vem sobre essa palavra. Se levanta, volta a jejuar, volta a orar, volta a crer, volta a fazer a visita, volta a louvar, volta a pregar, volta a fazer o que Deus te mandou. Volta, chegou o tempo. Não queira começar o ano de 2025 da mesma forma, da mesma maneira. Ainda dá tempo, Pedro. Ainda dá tempo, Pedro. Sai dessa circunstância, Pedro. Se levanta, Pedro. Não deixa esse cenário te paralisar. Não deixa esse cenário te parar. Tem pessoas que te precisam. Pedro, quando estava ali, ele não estava aguentando o carrete. Ele faz um sinal, me ajuda. E Deus está mandando hoje sobre a tua casa uma ajuda. Deus está mandando hoje sobre a tua casa essa palavra. Se levanta, homem e mulher de Deus, porque é grande o que Deus tem na sua vida. Assim como aquele monte de peixe, como aquele monte de pessoas que Pedro ali conseguiu aquelas almas para Jesus, assim vai ser na sua vida, assim vai ser na sua casa e no seu ministério. Eu creio em nome de Jesus. Se levanta sobre essa palavra, porque Deus é contigo, quem te capacita é Deus. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem. O homem pode prometer algo e pode não cumprir, mas aquele que te chamou, aquele não falha. Aquele, quando você der o primeiro passo, ele já está adiante. Ei, você tem um chamado e chegou o tempo de viver esse chamado. Se você conhece alguém que está paralisado, compartilhe essa palavra. Se essa palavra falou no seu coração, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar essa palavra, porque eu creio que não é só isso que Deus tem para mim também. Eu creio que Deus tem muitas almas, eu creio que eu vou romper, eu creio que eu vou chegar naquilo que Deus tem para mim. Eu creio, e é sobre uma palavra que eu estou aqui falando com você nesse dia. É sobre uma palavra, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que quando chegar o tempo nós vamos ter milhares de seguidores, milhares de inscritos. Eu creio que essas palavras vão entrar dentro de presídio, vão entrar dentro de hospital, vão entrar dentro de um quarto de uma pessoa que está ali desanimada, desacreditada. Eu creio sobre uma palavra que Deus liberou, eu creio na promessa que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se essa palavra falou com você, compartilha com mais alguém. Vamos levar a palavra do Senhor. E que essa palavra venha te encorajar a você viver o seu chamado. Deixa que os outros falam, ela não sabe falar. Olha o tantinho de seguidores que ela tem. Olha só, ela fica falando em línguas, ela grita. Deixa que falem. Mas que você viva aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus te chamou. Porque Jesus falou, Pedro, não tenha medo. Eu não tenho mais medo. Vamos romper. Vamos romper. Vamos romper e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E Pedro viveu o seu ministério. Pedro chegou no fim dando certo. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Nós vamos até o fim dando certo, porque nós temos um chamado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que essa palavra possa falar no profundo e no oculto da sua vida. Amém? Deus te abençoe.